Boa noite. Operação prende oficiais do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Para a Procuradoria-Geral da República, os agentes foram omissos e até incentivaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Advogado de Mauro Cid afirma que dinheiro da venda das joias foi entregue a Jair Bolsonaro ou para a esposa dele, Michele. Ex-presidente nega. E você vai ver também. Líder quilombola é assassinada a tiros na Bahia. Bernadette Pacífico, de 72 anos, recebia ameaças e vivia sob escolta. Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar deputada federal Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma de fogo. 3 milhões de reais em sacos de lixo. Dinheiro foi apreendido em operação contra propina em obras de Roraima. A coordenadora nacional de articulação de quilombos, Bernadette Pacífico, de 72 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa na Bahia. Ela recebia ameaças frequentes e vivia sob escolta policial. O assassinato ocorreu na casa da líder quilombola, na Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na noite de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 2 homens armados invadiram o local e efetuaram os disparos. A Polícia Federal vai investigar o crime. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnica se deslocaram até o local. Começaram as investigações para que a gente possa, o mais rápido possível, de forma prioritária, elucidar os fatos e alcançar os responsáveis por esse crime bárbaro. Em postagem nas redes sociais, o presidente Lula manifestou pesar aos familiares e amigos da mãe Bernadette. Destacou que o governo federal vai cobrar uma investigação rápida do caso. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que uma comitiva do ministério foi à Bahia garantir a defesa do povo quilombola. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lamentou e considerou estarrecedor que os quilombolas que lutaram e perderam as vidas para fugir da escravidão ainda vivam em extrema vulnerabilidade. Autoridades do governo da Bahia também se pronunciaram. O governador hoje entrou em contato com o presidente Lula, com a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, com o ministro Flávio Dino, recebeu de todos eles a sinalização de que as instituições democráticas estão todas ao nosso lado, ao lado do governo da Bahia. Temos também oferecido todo o acolhimento à comunidade para que nenhum outro episódio de violência abata nenhuma liderança de povos e comunidades tradicionais do nosso estado. Mãe Bernadette, além de líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, era coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, a CONAC. Ela foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da cidade de Simões Filho entre 2009 e 2016. A líder teve o filho Flávio Gabriel assassinado há 6 anos e vinha denunciando ameaças e perseguições contra os moradores do Quilombo. Bernadette Pacífico deixa um filho. O sepultamento será em Salvador. 3 milhões de reais foram apreendidos pela Polícia Federal em Boa Vista. O dinheiro é parte da propina paga por uma empresa de engenharia que venceu uma licitação em Roraima. As notas estavam escondidas em sacos de lixo. 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Organizações Criminosas do estado de Roraima foram cumpridos pela Polícia Federal. A empresa que está sendo investigada teria sido a vencedora em uma licitação no valor de 16 milhões de reais pela Universidade Estadual há menos de uma semana. Os mandados foram cumpridos na empresa e na casa do irmão de um dos sócios, onde o valor teria sido localizado. Nessa residência, segundo a Polícia Federal, os valores estavam divididos em blocos de 50 e 100 reais, totalizando mais de 3 milhões e 200 mil. Também foram apreendidos quase 5 mil litros de combustíveis, os quais estavam acondicionados de forma irregular na residência onde também estava o dinheiro. As investigações seguem em andamento. A Universidade Estadual de Roraima informou por meio de nota que a instituição não recebeu nenhuma comunicação oficial da Polícia Federal ou da Justiça sobre as informações divulgadas, nem foi alvo de sequer alguma das ações que foram impetradas pela Polícia Federal.
Um rapaz de 29 anos foi sequestrado na zona norte de São Paulo após chegar a um ponto de encontro marcado por aplicativo de relacionamento. Houve perseguição e troca de tiros com os PMs. Um homem e 2 menores de idade foram presos. A vítima foi resgatada e teve os pertences devolvidos. As imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que o rapaz, de 29 anos, é surpreendido por 3 homens armados, 2 deles menores de idade. Ele foi levado para um cativeiro, onde ficou de olhos vendados e braços amarrados. Os bandidos saíram com o carro da vítima para cometer outros crimes. Por meio de uma denúncia anônima, a polícia perseguiu o carro. Houve troca de tiros. Na fuga, os criminosos bateram em uma árvore. O homem foi preso e os 2 adolescentes, uma arma e munições foram apreendidos. A vítima disse que conversava há algumas semanas com uma mulher e que inclusive fez várias chamadas de vídeo para ter certeza de que não era um golpe. O caso foi registrado como extorsão, cárcere privado, sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Nós encontramos a vítima dentro de um barraco na comunidade, próximo à área de mata. Essa vítima ela é de Campinas, ele é engenheiro agrônomo, veio marcar um encontro aqui na região do Parque Taipas e acabou sendo vítima desses 3 indivíduos aí, sendo que o maior de idade com arma em punho e sendo já evadido da justiça pelo crime de roubo. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana fizeram mais uma operação na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. 2 pessoas foram presas. A ação começou na noite desta quinta. Por volta das 11h30 da noite, o movimento próximo à Avenida Rio Branco, uma das principais da região central de São Paulo, era grande. Durante a operação, um traficante foi preso e uma foragida foi detida. A operação transcorreu pacificamente, não houve nenhuma intercorrência, ninguém saiu machucado e também não houve efeitos colaterais. Uma pessoa foi conduzida para o DP com uma balança de precisão e houve uma outra também conduzida pela Polícia Militar para a averiguação. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo, cerca de 1.200 pessoas foram flagradas todos os dias na Cracolândia durante os 7 primeiros meses deste ano. A média diária de usuários cresceu mais de 27% de janeiro a julho de 2023. Eles se deslocam para lá e para cá, enfim. E o nosso trabalho qual é? É prestar segurança no perímetro, porque eles não possam aí quebrar lojas ou qualquer furtos, enfim. Os usuários de drogas se deslocaram da Rua dos Gusmões aqui para a Rua dos Protestantes, no centro de São Paulo. Cerca de 350 metros de distância de uma rua para outra. Com essas mudanças constantes do fluxo, a sensação de insegurança dos moradores e dos comerciantes da região só aumenta. É toque de recolher. Ele tem um horário para entrar dentro de casa e um horário para sair de dentro de casa. Então, assim, ele tem que sair depois das 7h30, 8 horas da manhã e antes das 6 horas ele tem que estar dentro de casa, porque passou 6h30, 7 horas, é assalto, é espancamento, é perseguição. O medo reflete no comércio, portas fechadas e lojas vazias. Na última terça-feira, um homem de 54 anos morreu após ser esfaqueado durante um assalto. Ele morava e trabalhava próximo à Cracolândia. O crime foi praticado, segundo testemunhas, por um usuário de drogas. É um trabalhador, morador do território, que estava saindo para trabalhar, inclusive fazia segurança na região da Santa Efigênia, e foi alvejado sem reagir, sem nada, foi perfurado com um pérfuro cortante. É uma sensação de segurança. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o governo estadual aumentou o policiamento na região central, reforçado com 120 agentes a mais diariamente nas ruas. A Polícia Militar realiza uma mega operação para combater o tráfico de drogas e prender procurados pela Justiça na região de Paraisópolis, que fica na zona sul de São Paulo. A repórter Valéria Luizete tem as informações. Boa noite, Valéria.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Participam dessa mega operação nomeada de Narcos, 150 policiais e 70 viaturas. De acordo com a PM, a ideia é ampliar a presença da polícia em Paraisópolis, que é a segunda maior favela da cidade de São Paulo, para aumentar a segurança na região, coibir o tráfico de drogas e principalmente crimes, em especial aqueles praticados contra o patrimônio. Essa ação é realizada em conjunto com diversos batalhões e conta com o apoio do Centro de Aviação da PM, do Comando de Trânsito, de equipes da Força Tática e de todo o Comando de Policiamento da capital. O balanço de possíveis apreensões e prisões ainda não foi divulgado. Essa mega operação começou às 6 horas da manhã e deve ir até às 10 horas da noite de hoje. Amanda, Augusto. Dezenas de pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento aproveitaram um mutirão de reconhecimento de paternidade para completar o registro em Belo Horizonte. Dona Carmelita foi atrás da família biológica no interior de Minas. Aos 97 anos, os exames de DNA confirmaram as suspeitas e ela pôde, enfim, registrar os nomes dos pais no documento. Uma surpresa e uma alegria. Surpresa porque eu não esperava. E uma alegria porque, na verdade, a gente tem raiz. Eduardo teve um problema com a carteira de identidade quando Matheus nasceu e não conseguiu registrar o filho. 3 anos depois, aproveitou o mutirão para, enfim, colocar o nome dele na certidão de nascimento do menino. Agora estou feliz demais da conta, graças a Deus. Tenho um pai. O mutirão foi realizado pela 6ª vez em Belo Horizonte. Após o reconhecimento de paternidade, a certidão fica disponível em 1 mês. Em casos onde é preciso o exame de DNA, o material é colhido no mesmo dia e a equipe responsável marca uma data para a entrega do resultado e homologação da paternidade, se for o caso. Aqui a gente consegue uma divulgação maior, a gente está mais próximo da comunidade e leva esse serviço a um número maior de pessoas. Em todo o país, cerca de 500 crianças são registradas por dia só com o nome da mãe na certidão de nascimento. Nos últimos 12 meses, foram mais de 170 mil. Esse número representa quase 7% do total de recém-nascidos no período. O levantamento do Portal da Transparência de Registro Civil mostra também que a região que mais registra crianças sem o nome do pai é o norte do país, com 10% dos casos. O Nordeste aparece em segundo lugar, com quase 8%, e o Centro-Oeste em terceiro, com 6,5%. A gente fala de direitos, a gente está falando de sucessão, a gente está falando de alimentos, de proteção. Mais que isso, né? O direito a ter uma família, uma identidade. Fabrício tem 25 anos e sempre quis ter o nome do pai na certidão de nascimento. Não é só um pai, é uma família que eu não conheço, pai de pai, né? Eu não conheço os irmãos que são filhos deles, sobrinhos, avós se estiver vivos. Há 3 meses ele decidiu procurar o Elcindo. Ele chegou lá e falou assim: eu acho que você é meu pai. Eu falei, tudo bom então, já que eu sou, vamos fazer um DNA. O exame deu positivo e eles têm 2 motivos para comemorar. A filha do Fabrício nasceu hoje. Agora, além de pai, o Elcindo é avô. Ela vai ter a oportunidade de ter o nome do avô no registro. E o meu aí, lógico. O Ministério da Saúde confirmou que uma paciente de São Paulo foi infectada com a nova variante da Covid-19, popularmente conhecida como Eris. A mulher, de 71 anos, teve os primeiros sintomas no dia 30 de julho e recebeu tratamento em uma unidade hospitalar privada, sendo liberada no dia seguinte. Ela já está bem, está curada. A nova variante foi classificada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como de baixo risco. As vendas de carros usados no Brasil cresceram 5% em julho deste ano, comparadas ao mês anterior. O aumento coincidiu com a alta da venda de veículos 0 quilômetro, quando o governo concedeu descontos para carros novos. Apesar da atratividade do 0 quilômetro, a procura pelos mais rodados tem explicação. Ela pega aquele valor que ela compraria um carro zero e compra um carro usado, talvez até mais completo do que o carro zero que ela compraria. Isso é que mostra a conectividade do mercado entre carro zero e carro usado. De junho para julho desse ano, a alta foi de 5,4%. Foram mais de 770 mil veículos usados vendidos. Esse aumento acompanhou as vendas dos novos durante o programa de incentivo do governo federal, com descontos para carros populares.
Por tempo de uso, os carros mais procurados foram aqueles com 13 anos ou mais. Na comparação com o mês de junho, eles tiveram um aumento de 18% nas vendas. No acumulado do ano, a alta foi de quase 17% em relação a 2022. Já os seminovos com até 3 anos de uso cresceram 10% de janeiro para cá sobre o mesmo período do ano passado. Mas de junho para julho, eles tiveram uma queda de 31% nas vendas. Seu Reinaldo chegou a pensar na oferta proporcionada pelo governo, mas optou pelo custo-benefício do carro usado. Um carro zero, eu poderia comprar um carro menor. Então, por isso, eu precisei pegar um seminovo, que eu acho que saiu mais em conta e vai de encontro ao meu objetivo. A expectativa da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, a FENALTO, é que as vendas cresçam ainda mais até o fim do ano. Até o mês de julho, por exemplo, já foram vendidos mais de 5 milhões de veículos usados, uma alta de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa previsão é que esse ano a gente tem um fechamento de um nível muito bom, muito parecido com o que foi de 2021, chegando na casa de 15 a 16 milhões de carros comercializados no segmento de usados, o que é um número excelente para o mercado. Nessa rede de lojas, as vendas de seminovos subiram 14% no primeiro semestre desse ano. A maioria deles, carros hatch e SUVs. Por 98 mil você consegue adquirir uma SUV mais completa, com roda, com farol de neblina, com retrovisor elétrico, com kit multimídia. E também temos a linha hatch, que é o primeiro carro do cliente, que ele sonha e aqui ele consegue comprar com alguns opcionais que todo mundo gosta de ter um acesso à internet, acesso ao multimídia, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a reforma tributária deve ser apreciada pelo plenário da Casa no começo de outubro. Ele acredita, no entanto, que o texto sofrerá mudanças e vai precisar voltar para a Câmara. A previsão do relator, que é uma previsão muito plausível, é que, cumpridas as fases de audiências públicas, a nossa meta é a apreciação pelo plenário do Senado Federal no início de outubro. Há um ambiente no Senado na necessidade da reforma e eu acredito muito que o Senado se desincumbirá até outubro dessa sua missão, volta então para a Câmara dos Deputados. Acho muito difícil se manter integralmente o texto da proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na Câmara. Evidentemente que o Senado tem, obviamente, as suas contribuições e aprimoramentos que eu acho que a própria Câmara dos Deputados reconhece, porque algumas coisas foram inseridas ali, especialmente naquele último momento, para que se pudesse no Senado Federal ter, eventualmente, algum tipo de alteração. O economista Márcio Pochmann tomou posse como presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A posse contou com a presença do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Pochmann tem apoio do PT e foi indicado por Lula. Ele prometeu atuar de forma técnica no IBGE. Fazer jus à confiança e à expectativa de êxito no cumprimento da preciosa incumbência de presidir o IBGE. A produção ao tempo e à hora, com máxima qualidade e rigor técnico-científico, das informações e dados que servirão para o desenho, promoção e verificação de resultados das ações estratégicas em prol do bem harmonioso de todos os que conformam a principal riqueza de uma nação, que é o seu povo. A ida de Pochmann para o Instituto causou mal-estar após o Planalto anunciar o nome sem o conhecimento da ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem o IBGE é subordinado. Tebet deu as boas-vindas ao novo presidente e elogiou o trabalho da gestão passada. Nós hoje podemos dizer que este é o censo mais completo, mais transparente e mais realista do Brasil, porque nós entramos em todas as aldeias indígenas, em todos os quilombos do Brasil, em todas as favelas. Eu quero dizer que agora nós temos um novo presidente. Recebam com muito carinho o economista Márcio Pochmann. Agora ele faz parte da equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. Agora ele faz parte da equipe do IBGE. A operação da Polícia Federal prendeu 7 oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são acusados de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro.
A operação contra integrantes da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi resultado de uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público entendeu que 7 integrantes do alto escalão da PM foram omissos e coniventes com os ataques de 8 de janeiro. Foram alvos da operação o coronel Clepter Rosa, comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Paulo José Ferreira, comandante substituto do Departamento de Operações da Corporação, Marcelo Casimiro Vasconcelos, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional, Rafael Pereira Martins, tenente que atuou durante os ataques, e mais 2 integrantes que já estavam presos, Jorge Eduardo Naime, comandante de operações da PM, que estava de férias no dia dos ataques, e Flávio Silvestre de Alencar, que também atuou durante os atos. No entendimento da PGR, o que ocorreu foi omissão dolosa por parte dos denunciados, porque eles poderiam ter impedido os resultados verificados nos atos do dia 8 de janeiro. A Procuradoria ainda afirma que os agentes tinham informações sobre os riscos que os ataques representavam. Boa parte dos alvos da PF já prestou depoimento na CPI dos atos antidemocráticos, que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Flávio Silvestre, que está preso desde março, foi flagrado pelas câmeras de segurança do STF, supostamente pedindo para as viaturas recuarem de uma linha de contenção, facilitando o avanço dos invasores. Aos deputados distritais, ele tentou justificar. Esse aceno com a mão não é para tirar a linha de choque, eu não dei essa ordem, como algumas reportagens de forma equivocada falaram de mim, eu não dei essa ordem. Estou chamando, fazendo esse movimento com o braço para que as viaturas entrem no comboio, para que a gente possa entrar no Congresso e resgatar ali os policiais militares feridos e o comandante-geral. Mas, para a Procuradoria, a equipe de Flávio Silvestre estimulou a entrada de mais invasores, que momentos depois depredaram o Congresso Nacional. Por causa dos mandados que foram cumpridos hoje, o deputado federal Rogério Correia, membro da CPMI do 8 de janeiro, apresentou requerimento para que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também preste depoimento na comissão. Aos jornalistas, Ibanez disse que confia nas investigações da Suprema Corte. O caminho da investigação, é tudo em apuração, e houve ontem a representação do Ministério Público no sentido da prisão deles todos, e a gente fica muito triste com o que vem acontecendo, mas infelizmente nós temos que dar uma resposta também ao que aconteceu no 8 de janeiro. E agora vamos falar ao vivo com o repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, sobre os desdobramentos desta operação que prendeu integrantes do alto escalão da Polícia Militar do Distrito Federal. Boa noite para você, Igor. O governador já anunciou um novo nome para comandar a Polícia Militar? Oi, Augusto. O governador Ibanez Rocha anunciou o coronel Adão Macedo como novo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Adão Macedo já atuou como chefe de Tecnologia e Informação e chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar. Apesar do anúncio de Ibanez Rocha, o nome de Adão Macedo ainda não foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Ele assume o comando da PM no lugar do coronel Clepter Rosa, que foi preso na operação de hoje da Polícia Federal. A defesa do coronel Eduardo Naime, que já estava preso, mas também foi alvo dos mandados, disse que recebeu com estranheza o cumprimento dos mandados. Disse também que Eduardo Naime é inocente e que abriu mão das próprias férias para ajudar a conter os invasores. A defesa dos demais envolvidos na operação ainda não se posicionou sobre o assunto. Já o coronel Paulo José Ferreira e o tenente Rafael Pereira devem prestar depoimento na CPI dos atos antidemocráticos que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O requerimento de convocação deve ser votado na semana que vem. Os demais presos na operação de hoje já prestaram depoimento na CPI. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Igor. Kennedy Alencar comenta a prisão de oficiais da cúpula da PM do Distrito Federal.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acertou ao determinar a prisão de oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Se esses oficiais fossem apenas afastados dos cargos e continuassem livres, eles poderiam usar a sua influência sobre a tropa e obstruir as investigações. Essa operação de hoje também é grave porque mostra que oficiais que foram coniventes com a tentativa de golpe de 8 de janeiro continuaram à frente da PM do Distrito Federal. Outro efeito importante da operação é dar munição ao governo federal contra a mentira difundida pela oposição de que o presidente Lula facilitou a tentativa de golpe. A PF tem provas da omissão da PM a fim de permitir que fascistas invadissem as sedes dos 3 poderes. Ou seja, a PM do Distrito Federal tomou parte na tentativa de golpe, inclusive o atual comandante, que acabou preso hoje. Por último, Alexandre de Moraes manda um recado bem claro a todas as polícias militares do Brasil. Policiais militares que quiserem flertar com o golpismo serão punidos na forma da lei. Golpe, nunca mais. O setor pet cresceu mais de 16% em 2022 e faturou mais de 60 bilhões de reais. O crescimento de animais de estimação fez o mercado pet se adaptar para atender clientes cada vez mais exigentes. A área de alimentação, por exemplo, responde por 56% do faturamento do setor. Essa padaria pet na região dos Jardins, em São Paulo, calcula um crescimento entre 50% e 60% em um ano. Na linha de alimentos, entre os produtos mais procurados estão a pipoca, os patês e, olha só, cervejas para pet. Bom, mas o que chama a atenção mesmo são os produtos para aniversário, como bolo. Em média, 60 bolos por mês saem aqui da loja. Se bem que em fevereiro foram 150. E olha que fevereiro tem só 28 dias. Normalmente as coxinhas, docinhos, bicho de pé, beijinhos são assim um cargo-chefe. E o nosso bolo de aniversário também, principalmente. Por conta deles terem carne, frango, patalizante, eles costumam gostar bastante, né? O alimento ele chega a ser 35%, 40% do negócio. E alimento sempre é aquilo que efetivamente acaba em todos os setores, né? Você pega o setor humano, a alimentação é básico, é o maior número que tem no consumo. E o PET é igual, a alimentação é fundamental. Segundo o Instituto PET Brasil, o setor cresceu 16,4% com faturamento de 60,2 bilhões de reais em 2022. São 85 milhões de cães e gatos e 66,2 milhões de bichos silvestres e exóticos domesticados. A Letícia montou um hotel para pets exóticos do lado de uma rota estratégica. Quando os clientes começaram a chegar, ela precisou rever o planejamento inicial. Eu acredito que daqui a um ano, acredito que a gente nem esteja mais nesse espaço, porque não vai suportar a quantidade de clientes. Os tutores que moram no interior de São Paulo, ou no caso da Cristal aqui em Curitiba, aproveitaram que o aeroporto de Congonhas fica aqui perto, deixaram os bichinhos aqui e foram curtir as férias com os filhos. Enquanto isso, eles estão aqui no hotel. A cada mês que passa, a gente dobra a quantidade de clientes, né, na nossa carteira, porque vai sempre um indica para o outro, indica para o outro, indica para o outro, e isso é muito bom. Bom para os pets e melhor ainda para os negócios. Mas em volume, o Brasil sempre está terceiro, segundo, e a gente sabe que o Brasil tem aí um horizonte enorme de crescimento. Hoje, no Rio de Janeiro, começou o julgamento dos réus, são oito réus referentes ao incêndio do Ninho do Urubu, que em 2019, infelizmente, acabou vitimando jogadores da base do Flamengo, meninos que moravam no alojamento ao lado do CT, que pegou fogo. Esse julgamento começou hoje, na verdade, com 53 testemunhas que vão, aos poucos, conversar com o Poder Judiciário no Rio de Janeiro, escolhidas pelo Ministério Público, indicadas pelo Ministério Público. Entre esses réus estão dirigentes
presidentes do Flamengo. Eduardo Bandeira de Mello esteve presente por lá, que foi o ex-presidente, era o presidente na época. Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo, também esteve presente na sessão de hoje, além de representantes, dirigentes do clube, os responsáveis, a empresa que construiu os containers que pegaram fogo, e também um técnico de manutenção do ar-condicionado, que deu origem, infelizmente, a toda essa tragédia. O julgamento seguirá nos próximos dias e a gente também seguirá acompanhando. Tudo isso está no nosso aplicativo, né? Tudo lá no Rede TV Go, exatamente. O nosso aplicativo gratuito, oficial, para você baixar no seu celular, na loja do seu telefone celular, sem pagar rigorosamente nada. Esses conteúdos e as transmissões ao vivo da NFL, que está chegando aí na semana do dia 7 de setembro, ao vivo aqui na telona e na telinha do Rede TV Go. Se é de graça, é só baixar. Isso aí. Obrigada, Marcelo. Sextou, Bom gente. fim de semana. Bom fim de semana para todos. Walter Delgatti prestou depoimento novamente à Polícia Federal. Segundo o advogado, o hacker apresentou o áudio da conversa com uma assessora de Carla Zambelli, em que a mulher confirmaria a promessa de pagamento. Também pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a Goiânia e falou sobre as investigações. O destino de Jair Bolsonaro foi Goiânia, para receber um título honorífico de cidadania. Mas antes ele parou em Abadiânia para conversar com apoiadores e fazer um lanche. Na noite desta quinta, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje tudo incomoda. A primeira-dama? Tudo incomoda, mas sem problema nenhum. Ao conversar com o repórter do Estadão, Bolsonaro comentou sobre a portaria de 2018 do ex-presidente Michel Temer, que tipifica joias como itens personalíssimos, documento que ele revogou em 2021. A partir de 22, não está definido o que é personalíssimo, não está definido, não quer dizer que seja ou não seja um relógio, por exemplo, mas não está definido. Aí a avaliação fica para a justiça. Fica no ar, em dúvida, tem que beneficiar um lado, certo? O ex-presidente negou ter recebido dinheiro da venda do Rolex feita por Mauro Cid, segundo as investigações da Polícia Federal. Ele tem que ter, como está na matéria da Folha, ter autonomia, não vou mandar ninguém vender nada. Em entrevista, o advogado de Mauro Cid disse que o ex-ajudante de ordens iria confessar que Bolsonaro foi o mandante no caso das joias e que entregou o dinheiro em espécie ao ex-presidente. Porém, durante uma outra entrevista, a defesa de Cid afirmou que se referia apenas ao Rolex e não às demais joias que, segundo a Polícia Federal, também foram vendidas no exterior. Bolsonaro voltou a admitir que se encontrou com o hacker Walter Delgatti, convocado novamente a prestar depoimento hoje à Polícia Federal. Segundo a defesa, Delgatti apresentou um áudio que comprova pagamentos da deputada federal Carla Zambelli a ele. Comprova o envolvimento de uma outra pessoa, de uma assessora de Carla Zambelli, confirmando os pagamentos que eles estariam recebendo. Ela confirma no áudio que havia, sim, uma tratativa de pagamentos ao Walter. E esse áudio deixa claro que foi no curso da campanha, durante a campanha eleitoral. Em nota, a defesa de Carla Zambelli disse que Walter Delgatti continua a modificar suas versões e que resta saber por que ele faz isso e para quem. O advogado disse que protocolou hoje um pedido de liberdade provisória para Walter Delgatti. Segundo ele, Delgatti deu o caminho das provas com horários e detalhes e se dispôs a fazer acareação com qualquer pessoa, inclusive com Bolsonaro. A ministra Simone Tebet falou sobre os acontecimentos dessa semana envolvendo Bolsonaro. Nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas. Não se enganem. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar a deputada Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma de fogo e por constrangimento com o uso de arma. Em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, Carla Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula nos Jardins, em São Paulo, e depois o perseguiu com uma pistola. Além da condenação, a Procuradoria-Geral da República pediu que o STF multe a deputada em R$100 mil
por danos morais coletivos e cancele o porte de arma de Zambelli. A análise da denúncia é feita em plenário virtual no STF e termina à meia-noite de hoje. Estudantes do ensino médio de uma escola em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, identificaram 3 asteroides. A descoberta foi reconhecida pela NASA. Esse colégio particular, pertinho de Recife, é um incentivador da ciência. Eles têm um planetário próprio e criaram o Clube da Astronomia. Um incentivo e tanto para a Camila, a Renata e a Mirelle. Até a NASA já ouviu falar delas. O planetário, a questão da astronomia, tudo isso faz com que o aluno tenha esse olhar científico para as coisas. As estudantes participaram do programa Caça Asteroides, desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A descoberta foi feita através de imagens enviadas pela NASA e analisadas aqui mesmo nesta sala de aula, onde os jovens aprendem desde cedo a revolucionar a ciência. A gente trazia os alunos para uma sala de aula, recebíamos essas imagens e eles começavam a fazer, a caçar mesmo os asteroides, a detectar alguns, e enviar. E aí depois chegou a confirmação. A confirmação de que alguns daqueles que tinham sido detectados realmente eram considerados, então, asteroides preliminares. Segundo as jovens cientistas, o segredo para identificar um asteroide é prestar atenção aos detalhes. A NASA ela manda fotos, são fotos que você vai observando em cada quadrante e tem que saber identificar um asteroide, porque são vários corpos nas fotos. E o asteroide ele se mexe 3 vezes para cima ou para baixo. Aí é assim que a gente identifica se é ou não. O sentimento agora é de reconhecimento. Para elas, o esforço valeu a pena. Eu fico até aqui meio emocionada, assim, sabe? Algo bom, assim, de saber, algo que você pensa assim, nossa, eu não imaginaria que isso um dia aconteceria comigo. É muito incrível a sensação de você saber que você descobriu um asteroide, uma coisa que ninguém descobriu. Ou que você foi o primeiro, porque vai pelo primeiro. Então é algo muito incrível também. Os próximos passos serão dados pela NASA, que vai estudar o material identificado. Um processo que dura anos até os novos asteroides ganharem nomes. Construído no fim do século XIX, o Orquidário do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, guarda mais de 700 espécies. O local atrai público curioso em saber mais sobre as flores e, a partir de agora, a visita guiada será em 5 idiomas. Cores, formas, cheiros. Cada uma dessas espécies tem uma particularidade. Quem visita o Orquidário do Jardim Botânico conhece um pouco mais das curiosidades da orquídea, uma flor que encanta. O aroma delas é sempre um aroma muito doce, porque nem toda orquídea tem um aroma bom. Nossa intenção aqui é ter também um cunho educacional, é explicar as divisões da família orquidácea, onde elas ocorrem praticamente em todas as partes do mundo, mas as espécies não são as mesmas, os gêneros em geral não são os mesmos. A visita guiada dura cerca de 40 minutos e não tem custo extra. Basta comprar o ingresso para visitar o Jardim Botânico, agendar o passeio e escolher o idioma. Além do português, as explicações podem ser em inglês, francês, italiano e espanhol. Nós viemos do Chile, temos outro tipo de flora e agora podemos comentar como são as flores aqui no nosso idioma. É muito melhor para que possamos entender e apreciar mais o turismo aqui no Brasil. O Orquidário é uma das principais atrações do Jardim Botânico do Rio, que foi fundado pelo então príncipe regente Dom João em 1808, com o objetivo de criar um jardim para a aclimatação de espécies vegetais de outras partes do mundo. No final do século XIX foi construída a estufa, que hoje abriga 9.000 orquídeas, uma coleção que reúne cerca de 700 espécies. As orquídeas têm uma época certa de florir. Cada grupo exige uma atenção específica e exala perfume em diferentes períodos do dia. Ele vai depender muito do horário que o polinizador está ativo. Então, na parte à noite, por exemplo, no entardecer, são as orquídeas de cores brancas. Elas, em geral, exalam perfume à noite porque o inseto só enxerga o branco à noite, ele não enxerga as outras cores. Tá? E se o polinizador é ativo na parte da manhã, a orquídea vai estar cheirosa, com um odor gostoso na parte da manhã.
As orquídeas são utilizadas principalmente para decoração, mas Júlia aprendeu no passeio que o uso dessa planta vai além. Da vanila, por exemplo, se extrai a baunilha, ingrediente muito utilizado na indústria de cosméticos e na gastronomia. A gente ama orquídea, a gente é agrônoma, a gente ama, então está sendo muito legal. O TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã começamos um pouco mais tarde, às 9h30 da noite. Esperamos por vocês. Até lá. Tchau, boa noite. Boa noite.